Fica olhando. Calma, não começa ainda não. Já começou aqui. Luiz, seu amigo aí, você que vai apresentar ele, vai falar sobre tudo aí. Você dá um pause aí. Olá, boa noite, todo mundo que está entrando aí, Felipe, boa noite Aline, boa noite Bárbara, Alexandre. Olha só, estamos ao vivo aqui, tá turma? Estou aqui na Faculdade de Medicina, estou na Liga Acadêmica de Cardiologia da Unifax em Salvador e a gente vai ter aqui uma palestra sobre os fundamentos do eletrocardiograma, tá? Já vai começar daqui a pouquinho. Boa noite a todos, boa noite. Então vocês vão acompanhar, inicialmente eu vou falar aqui no quadro branco, vou estar falando, escrevendo no quadro e depois a gente faz uma revisão de tudo que foi visto em slides, ok gente? Não vou poder responder as perguntas, mas fiquem à vontade aí para enviar coraçõezinhos, quem estiver curtindo. O Luiz vai estar aqui, chega aqui Luiz. Quem vai pilotar a câmera aqui, ó, é o Luiz, tá vendo? O Luiz está aqui, aí joga o coraçãozinho para Luiz, quem quiser que o Luiz faça aqui uma boa filmagem e a gente vai começar esse bate-papo, ok gente? Os fundamentos do eletrocardiograma, beleza? Aqui está a Liga Acadêmica, tá todo mundo aqui, a turma, olá, vai ser uma aula para essa turma boa aqui, beleza? Então vamos lá. E aí Luizinho, você que manda agora. Vamos começar, né? O pessoal aqui, o pessoal tá te assistindo, Luiz. Bom galera, essa é a primeira sessão da Liga nesse semestre, sessão inaugural. Nós vamos começar o módulo de ECG e para iniciar os trabalhos eu convidei um grande amigo meu, uma pessoa que eu me inspirei nessa medicina, que é Leonardo Clement, que eu perguntei para ele, Léo, você quer ser apresentado como médico ou como empreendedor? Formado em medicina na Baiana e dono, fundador do IBRAP, do Easy, do Medbasic, de um bocado de empresa que vocês vão ouvir falar muito ainda na frente. Vamos dar início a essa aula. Valeu. Obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, antes de mais nada, boa noite a vocês também aí. Queria saber quem está aqui. Estudante de medicina? Todo mundo? Alguém não é estudante de medicina? Semestre. Alguém acima do quinto semestre? Quem está abaixo do quinto semestre? A maioria, né? Alguém do primeiro semestre? Segundo? Tá? Terceiro? Algumas pessoas. Alguém aqui já teve aula de eletrocardiograma na vida? Tá certo. Bom, o objetivo aqui vai ser falar sobre... Pilota aí, viu, Luiz? O objetivo vai ser falar sobre os fundamentos do eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame que eu adoro, tá? Um exame muito legal, porque é um exame barato, beleza? Um exame muito barato. Um exame capaz de identificar diversas alterações que podem ameaçar a vida. Então é um exame que é utilizado em diversas situações. Utilizado na situação de urgência e emergência, utilizado também clinicamente para identificar uma sobrecarga de um átrio, de um ventrículo, tá? Uma arritmia crônica. Então, é um mundo quase infinito, tá? Eletrocardiograma. E muitas vezes, eu fiz alguns cursos que tinha tanto conteúdo, que não interessava a maior parte, para mim pelo menos. São conteúdos para cardiologistas, para ritmologistas. E aí, o que é que eu vou decidir fazer aqui? Eu vou falar sobre o básico para que vocês comecem a entender. Poxa, um traçado não tem aquelas ondinhas? Tá, por que aquela ondinha está para cima? Por que aquela ondinha está para baixo? Porque uma é maior que a outra? Porque em algum momento tem uma linha reta. E aí, a partir da compreensão de o que é o básico e como é que funciona o eletrocardiograma, como é que ele é construído, a partir disso você consegue entender as alterações. Você não precisa decorar quando tem um infarto, por exemplo. Você sabe que o infarto está acontecendo aquela alteração porque, fisiologicamente, é o que está acontecendo ali no coração, enfim. Então a ideia é falar sobre isso. E lembrando que o eletrocardiograma é um exame complementar. Complementar. O mais importante, é óbvio, é a nossa sensibilidade clínica, né? É o contato com o paciente, é uma história, uma anamnese, um exame físico, tá? Uma ausculta. Então é isso, por exemplo, aqui estamos acompanhando aqui pelo periscópio profissionais de saúde de atendimento pré-hospitalar, a maior parte que estão aqui. Então, pessoas que estão dentro de uma ambulância e o paciente chega, às vezes, com uma queixa e você tem a ideia, olha, tem que fazer um eletrocardiograma. E por conta daquela queixa, você vai encontrar a alteração. O eletrocardiograma tem uma coisa interessante. Muitos exames podem estar normais e o paciente doente. E muitas vezes nós podemos ter um exame alterado e o paciente normal. Então, por isso que é um exame realmente complementar. O eletrocardiograma não dá diagnóstico, tá? Não dá diagnóstico, jamais vai dar um diagnóstico. O que dá o diagnóstico
a história do paciente junto com o eletrocardiograma, tudo bem? Então eu vou realmente começar do básico. Se eu estiver indo muito rápido para alguém, alguma situação, vocês podem me interromper, tá? Que aí eu retorno. E antes de começar, quando eu estava no terceiro ano de medicina, que talvez até um pouquinho menos do que a maioria daqui, na verdade, né? Vocês estão no terceiro ano, não é isso? Sexto semestre, terceiro ano, né? Nessa época aí que vocês estão... boa noite. Seja muito bem-vindo. Então, nessa época que vocês... Antes disso, vocês que estão chegando, vocês são estudantes de medicina? Todo mundo? Não. Você é estudante de quê? Fisioterapia, legal. Você? Biomedicina. Show. Sejam muito bem-vindos, tá? Seja muito bem-vindo também. Beleza. E quando eu estava no terceiro ano de medicina, eu tive uma oportunidade. Em Salvador existia um protocolo que estava sendo implementado naquela época, chamado protocolo IAM. Alguém já ouviu falar do protocolo IAM? Não? Olha só, gente, o protocolo IAM é um negócio, até um professor da FACS, professor de vocês vão ter no sétimo semestre, o Ivan Paiva, no SAMU, ele pensou o seguinte, olha só, tem muitos pacientes que sentem uma dor no peito, eles chegam lá numa emergência, por exemplo, com a queixa de dor no peito, tá? Se vocês puderem vir um pouquinho mais pra frente, vai ser melhor, viu, gente? Se vocês puderem vir um pouquinho mais pra frente aqui, vai ser melhor, porque eu não preciso ter tanta gente assim. E olha só, gente, que coisa legal. Imagine você um paciente que está com dor no peito. Aí esse paciente ele chega numa emergência, tá? E aí, nessa emergência, um posto de saúde qualquer faz um eletrocardiograma nesse paciente. Aí no eletrocardiograma vem lá o resultado de um traçado compatível com obstrução total de uma coronária, ou seja, um infarto. Veio ali, ó, é um infarto. Qual é o tratamento para o infarto? Teoricamente, desobstruir aquela artéria, não é isso? E para desobstruir aquela artéria, nós temos duas maneiras, basicamente. Uma maneira é através de um medicamento chamado trombolítico, tenecteplase, alteplase, enfim, streptokinase. E a outra maneira é passando um catéter, indo lá e colocando um stent, né, uma cirurgia. Tem essas duas formas. Mas olha só que problema. Dentro do posto de saúde, não tinha nenhum trombolítico e nem tinha possibilidade de desobstruir a artéria do paciente. E aí o paciente chegava lá, e qual era o fluxo? Quando percebia, muitas vezes passava despercebido, ou porque o profissional não sabia interpretar um eletrocardiograma, ou porque não sabia interpretar uma queixa e nem via a necessidade de pedir um eletrocardiograma, e muitos pacientes chegavam infartando e não eram nem percebendo que eles estavam infartando, a maioria. Alguns, as pessoas acabavam percebendo que eles estavam infartando porque tinham um eletrocardiograma de um infarto, mas não tinha como tratar. Aqui alguns anos atrás, em Salvador, tá? Ainda acontece hoje em dia. Várias cidades do interior do Brasil, então, nem imagino que ainda esteja nesse cenário. E olha só que coisa interessante. Aí o médico percebeu, a equipe percebeu que aquele paciente precisava de um trombolítico ou de uma angioplastia. Aí ligava para a Central de Regulação do Estado para conseguir uma vaga para esse paciente, ou no Santa Isabel, que é o hospital aqui de referência, ou na Neri, para fazer o tratamento. Beleza? Só que uma regulação como essa demora em média 1 dia, 2 dias, 3 dias, às vezes até mais. E o músculo cardíaco, ele resiste pouco tempo à isquemia. Então, a janela máxima para fazer uma angioplastia primária ou uma trombólise, que é o tratamento para o infarto agudo, a janela máxima é de 12 horas. Sendo que o ideal mesmo é abaixo de 6 horas. Então, muitos desses pacientes morriam. E aí, o Dr. Ivan Paiva, ele pensou o seguinte, olha, eu sou coordenador do SAMU, no SAMU eu tenho a possibilidade de chegar mais rápido nesse paciente, eu tenho médicos também, então vamos fazer uma capacitação aqui, vamos treinar o pessoal. Aí primeiro os médicos do SAMU treinaram e colocaram o trombolítico dentro da ambulância do SAMU, e a primeira etapa é que a ambulância do SAMU ia lá, chegava rapidinho e trombolizava o paciente. Ó, que beleza, primeiro passo, ótimo. Só que esse paciente que estava sendo trombolizado, algumas vezes, para ele seria melhor uma angioplastia, algumas vezes. E todos eles deveriam ir para o centro de referência, porque mesmo com a trombólise, eles vão precisar depois de um cateterismo. E aí o Dr. Ivan Paiva pensou o seguinte, olha, tinha uma empresa aqui em Salvador, ainda tem, chamada Telemedicina, tá, que trabalha com telemedicina. E a telemedicina tem as suas máquinas de eletrocardiograma instaladas dentro
dentro dos postos de saúde e tudo mais, dentro dos PAs, na verdade. E aí quando o paciente chega, o paciente deita na maca, fazem um eletrocardiograma, esse eletrocardiograma vai pela internet para um cardiologista que está de plantão em casa. Esse cardiologista olha, lauda o eletrocardiograma e envia de volta para a telemedicina. E aí a telemedicina recebe aquele eletrocardiograma e envia de volta para a unidade de referência. Ou seja, o médico, que às vezes pode não saber interpretar, tem um laudo de um cardiologista aí dizendo o que é compatível aquele exame, tá? É claro que o ideal é que todo profissional de saúde saiba fazer isso. A gente não deveria precisar de um cardiologista para fazer isso, mas tudo bem, por enquanto é assim que acontece. Só que, aí doutor Ivan Paiva pensou no protocolo IAM, olha que sacada, gente, olha que coisa genial. Ele pensou assim, olha, quando esse eletrocardiograma chega de volta para vocês, foi para o cardiologista, chegou de volta na telemedicina. Gente, todos os eletrocardiogramas que tiverem laudados supra-desnível do segmento ST, compatível com infarto, todos esses aí, automaticamente encaminhe para a gente do SAMU. Nem procure saber, mande para a gente direto. Você já manda para a gente o nome do paciente, a idade do paciente, onde o paciente se encontra e o eletrocardiograma com laudo. O SAMU já ficava sabendo. E aí o doutor Ivan Paiva pegou internos de medicina como vocês, colocou um interno de plantão por dia, segunda a domingo, 24 horas. Na época era um BlackBerry, tem um tempo já isso, e a gente recebia no BlackBerry a foto do eletrocardiograma arrepiante. Vocês podem ver aqui que eu estou arrepiado. Pode dar uma olhadinha aqui, ó, arrepiado total. A gente recebia aqui o eletrocardiograma lá do paciente que tinha 20 minutos que estava infartando em algum lugar da cidade. E aí qual era o papel do interno? Pegar o telefone, ligar para a unidade, tentar identificar onde estava o paciente com algum profissional e a partir daí coletar a história clínica. O estudante fazia isso. Coletava a história clínica do paciente, via se tinha realmente suspeita de infarto, olhava a janela de tempo e a gente entrava em contato com o Santa Isabel ou com o Incoba para saber se teria vaga para fazer uma angioplastia primária ou não, e a partir daí era tomada a decisão de mandar uma ambulância para trombolizar ou fazer uma angioplastia primária. Foi uma coisa, gente, me arrepio de novo, foi uma coisa incrível, incrível a quantidade de pacientes que antigamente estavam infartando e ficavam lá jogados num canto infartando e que com esse protocolo conseguiam chegar na mesa da hemodinâmica com 2 horas do início dos sintomas, com 1h30, com 1 hora, coisa inimaginável antes, que uma tecnologia permitiu. Então eu sou um grande fã de tecnologia e essa é uma das provas que a tecnologia ajuda a gente. E tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. E depois, quando chegou o WhatsApp, isso, incrivelmente, o WhatsApp interferiu na mortalidade, diminuiu a mortalidade. Porque com o WhatsApp tem um grupo, e nesse grupo tem todos os coordenadores dos hospitais de referência, tem todos os médicos reguladores do SAMU, tem todos os internos de plantão, e a partir dali já vai a mensagem para o grupo do WhatsApp, e aí rapidinho resolve. Eu já trabalhei muito tempo no SAMU, e já fui fazer trombólise, já fui transferir esses pacientes, e é impressionante os resultados que nós conseguimos obter com isso. Tá? Então, muito legal, quando vocês encontrarem com o Dr. Ivan Paiva, lembrem disso. O Davi Sola, que foi estudante da Federal, ele liderou um grupo de estudo, o Resist, que publicou inclusive esse artigo no Circulation, uma das maiores revistas aí de cardiologia do mundo. Tá? Esse artigo está publicado em Salvador como cidade pioneira nisso. Enfim, e aqui eu vou mostrar para vocês o básico do eletrocardiograma desse exame, para que vocês entendam. E no final, se der tempo, a gente chega aqui nas síndromes coronarianas, tá? E aí eu falo um pouquinho sobre as síndromes coronarianas também. Primeira coisa que a gente tem que saber no eletrocardiograma é a anatomia básica. Todos vocês sabem a anatomia básica. Revisando em 1 minuto, o coração ele tem 2 partes, coração direito e coração esquerdo, 4 câmeras cardíacas, os átrios em cima, os ventrículos embaixo, não é isso? O sangue não se comunica. E o coração ele é realmente 2 órgãos. O coração direito é totalmente diferente do coração esquerdo. Totalmente diferente. E isso vai ser transcrito aqui no eletrocardiograma. Alterações de coração direito são diferentes no eletrocardiograma do que alterações do coração esquerdo. Por quê? Porque o coração direito ele vai bombear só para a pequena circulação, para o pulmão, um circuito de baixa pressão. Como ele tem uma necessidade menor de força para bombear esse sangue, consequentemente, ele tem uma necessidade menor de irrigação. Se você vê um cara malhado de academia, bombado mesmo, você vai ver que ele é cheio de vasos assim estourados.
Porque esse cara precisa de mais sangue para aquela massa muscular maior. O coração é a mesma coisa. Então olha aqui essa imagem. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. Aqui nós temos um coração e em vermelho nós temos ali as artérias coronárias que irrigam o coração. Então do lado de cá nós temos o coração esquerdo e aqui o coração direito. Olha que coisa interessante. Nós temos basicamente duas artérias coronárias. Nós temos uma coronária esquerda, teoricamente para o lado esquerdo do coração, e nós temos uma coronária direita, teoricamente para o lado direito do coração. Só que o coração esquerdo é tão maior que a coronária direita ainda ajuda um pouquinho o coração do lado esquerdo. E o coração esquerdo ele é tão maior que a artéria coronária esquerda ela ainda se bifurca em duas grandes artérias. Ou seja, aqui eu tenho a bifurcação, de um lado vai a coronária direita que vai irrigar o ventrículo direito, tá certo? E no finalzinho ela passa por debaixo do coração e irriga a parte inferior do coração, que é o ventrículo esquerdo já ali embaixo. Então ela vem aqui, aqui o pontilhado aqui já é a parte de baixo, que é o ventrículo esquerdo, ela dá uma forcinha. E a coronária esquerda tem aqui o tronco da coronária, que é a coronária comum, e ela se bifurca em circunflexa, que vai pegar toda essa parte lateral do coração, ventrículo esquerdo, e tem a descendente anterior, que vai pegar o grosso do ventrículo esquerdo aqui, descendo bem na frente, tá? E essa circunflexa também vai ser responsável lá por uma irrigação da parte posterior do coração. Então observe como isso aqui é muito importante para a gente entender infarto. Porque quando tem um infarto do ventrículo direito, muda tudo. É diferente o infarto do ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Até o tratamento é diferente. Devia parecer, ah, que coisa. Nossa, infarto no coração, se for a direita é um tratamento, se for a esquerda é outro tratamento. Tem algumas coisas que mudam nesta clínica, tá? E a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas essa primeira parte, agora que a gente já tem uma revisãozinha aqui de anatomia cardíaca, nessa parte aqui, eu vou pegar esse coração, tem aqui um corte transversal, a gente tem aqui as câmaras cardíacas aparecendo, tá? Os átrios e os ventrículos, as válvulas aqui, tá? E, por sinal, acho que aqui é a tricúspide, não é isso? Do lado de cá, do lado bicúspide, isso mesmo? Me atrapalhei isso aí. Então, olha só, e aqui em verdinho é todo o sistema elétrico do coração. O coração, ele funciona, é um órgão, mas é como se fosse um aparelho, uma televisão, precisa de energia para contrair. Só que ele é um sistema completo. Eu costumo brincar que para a gente ter uma televisão funcionando em casa, eu preciso primeiro de uma hidrelétrica que gera energia, não é isso? Vai gerar energia, uma hidrelétrica, uma usina nuclear, uma usina eólica. E no coração nós temos essa hidrelétrica aqui, é o nó sinusal. Tá? O nó sinusal que está aqui é um conjunto de células especializadas em gerar impulso. Então a partir dali nasce um impulso. Assim como de uma hidrelétrica, a partir dali nasce. E aí essa hidrelétrica ela vai correr por fios de alta tensão até chegar ali na Coelba aqui na Bahia, não é isso? Vai chegar na Coelba e a Coelba vai distribuir para as casas. Mais ou menos assim. E no coração é a mesma coisa, é muito parecido, tá? Então você tem aqui o nó sinusal, que vai, através das fibras, inicialmente, transferir isso para o átrio, a despolarização para primeiro contrair os átrios, o sangue descer para o ventrículo. Aí esse impulso ele vai chegar no nó átrio-ventricular, que é um conjunto de células especializadas que ficam entre os átrios e os ventrículos. E esse nó átrio-ventricular ele tem uma função muito importante. Alguém pode me dizer qual é a função dele, principal? O nó átrio-ventricular, o que é que ele faz? Ele retarda um pouquinho, perfeito. Por que ele retarda? Esse impulso vai tão rápido que se não houvesse esse nó átrio-ventricular, ia ter contração de átrio e de ventrículo ao mesmo tempo. Mas isso não pode acontecer. Primeiro o sangue tem que passar, primeiro o sangue tem que descer aqui, passar para os ventrículos para depois contrair. Então ele segura um pouquinho aqui esse impulso, tá? E ao segurar esse impulso, ele deixa o ventrículo se encher ao máximo para assim na contração ventricular ter o maior débito cardíaco possível. Então eu vou representar aqui, gente, essa despolarização do átrio como vetor resultante, tá? Eu tenho aqui um vetor resultante, vocês têm que imaginar que são milhões de vetores em todos os sentidos aqui para despolarizar tudo, mas quando eu somo todos eles, a resultante é esse vetorzinho aqui que eu vou chamar de R, tá? Essa setinha preta. É o sentido de despolarização, porque o átrio esquerdo ele é um pouquinho mais robusto, porque ele é do coração esquerdo, então ele ganha, né, naquela brincadeira de puxar a corda, então ele consegue puxar um pouquinho para a esquerda, vai descendo para a esquerda.
Beleza. Aí chegou aqui no nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular segurou um pouquinho. Depois que ele segurou, ele solta. E ele solta por onde? Ele tem aqui o feixe de His, né, o feixe comum, e aí desce por dois ramos. O ramo esquerdo, que vai para o ventrículo esquerdo, e o ramo direito, que vai para o ventrículo direito. Agora, olha que coisa interessante, presta atenção nisso aqui. Se eu tenho que contrair o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito ao mesmo tempo, os dois têm que se contrair ao mesmo tempo, certo? E o ventrículo esquerdo tem uma massa muscular muito maior do que a massa muscular do ventrículo direito. Consequentemente, eu preciso ir um pouquinho mais rápido do lado esquerdo. Tem que ser um pouquinho mais rápido do lado esquerdo, certo? Para dar tempo de despolarizar toda essa massa aqui ao mesmo tempo dessa para a contração ser uma só. Então, esse ramo aqui esquerdo, ele é um pouquinho mais rápido do que o ramo direito. E isso explica uma das ondas do eletrocardiograma que vocês vão ver. Antes até de falar disso, de continuar, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui, imagine que isso aqui é uma célula cardíaca, olha. Aqui é uma célula cardíaca, miócito. Esse miócito, ele é assim, ó. Ele é negativo aqui dentro, ele é positivo aqui fora, certo? Assim é um miócito em repouso. Aí eu tenho um segundo aqui, ó. Um cardiomiócito, no caso. Olha só. Aqui ele também está em repouso. Dentro da célula está negativo. A resultante dos íons ali é negativa, fora está mais positivo. Aí na hora que tem aquele sinal elétrico aqui, esse sinal elétrico, quando ele chega nessa membrana, ele despolariza a membrana. Então ele aumenta a permeabilidade dessa membrana e existe uma troca de íons. Então, íons positivos entram dentro da célula e íons negativos saem de dentro da célula. Desta forma, ele inverte essa polaridade, ó. Fica assim, ó, no início, ó. Fica menos aqui e fica mais aqui dentro. Tudo bem? Na hora que despolarizou. E aí, olha o que aconteceu. Na superfície da membrana se formou um dipolo. Um menos e um mais. Assim como uma pilha tem um menos e um mais, o coração se torna aqui um tipo de pilha. E quando se torna um tipo de pilha, você tem a energia que consegue avançar. É esse o segredo que faz a energia avançar no coração. Aqui ele gera a energia, despolarizou e automaticamente avança. Então aqui cria-se um vetor que anda nesse sentido. O vetor está aqui, ó. Vai do menos para o mais. Aí o que acontece? Despolariza aqui. E aí aqui continua mais, então o vetor continua. Aí despolariza aqui, e aí continua o vetor. E aí despolariza aqui, e aí no final da contração, está tudo negativo por fora e tudo positivo por dentro. Inverteu, não é isso? E aí na repolarização, vai acontecer a mesma coisa de marcha ré. Vai tudo se reorganizar para o músculo relaxar, para na próxima sístole contrair de novo, tá? Então, isso aqui é o que nós chamamos de vetor. Então o que eu desenhei aqui foi o quê? Um vetor, certo? Beleza? Então o vetor ele se desloca do menos para o mais. Não é isso? Menos para o mais. O que se despolariza primeiro fica logo negativo. Então se quem se despolariza primeiro fica negativo, eu disse para você que o ramo esquerdo ele é mais veloz do que o ramo direito, então esse ramo esquerdo ele vai ficar negativo primeiro, você concorda? Ele vai ficar todo negativo aqui, ó. Enquanto o ramo direito ainda está positivo. Não é isso mesmo? Se ele está negativo aqui e positivo aqui, o que é que acontece aí? A energia corre de onde para onde? Do negativo para o positivo. Então isso aqui é o que eu chamo de vetor de despolarização septal. Então isso aqui é o septo interventricular, certo? Essa maquinária, Deus, não sei, que criou aí a natureza, fez um negócio aqui, um negócio assim incrível, gente. Imagine você que no coração, a artéria aorta, ela sai aqui assim, ó. Não é aqui que ela sai? E a artéria pulmonar também não é aqui em cima? Então é na parte superior do ventrículo. Então olha só que coisa. Para não despolarizar o ventrículo de qualquer forma, existe um septo interventricular e é por ele que descem as fibras. Ou seja, primeiro desce aqui e depois ela sobe pela lateral. Então a contração mesmo, ela vai se dar de baixo para cima. O septo ele se contrai, mas não interfere em nada. O que vai interferir é a musculatura da parede
dos ventrículos. Então, na hora que desce aqui, o septo se contrai. Só que a contração dele é nesse sentido aqui, porque o esquerdo é mais rápido, o ramo esquerdo. Então, dá esse vetorzinho aqui, certo? E aí, depois que chega aqui, eu contraio. Eu faço uma grande despolarização, dos ventrículos. E quando acontece essa despolarização dos ventrículos, olha só, eu tenho um vetorzão aqui, ó, maior, porque a intensidade, a quantidade de musculatura aqui é maior do que nos átrios, mas eu tenho um vetor no mesmo sentido que o vetor atrial, Rzão, no mesmo sentido, porém maior. Tá? Já temos 3 vetores aqui, não é? Primeiro vetor, despolarização do átrio. Esse segundo vetor aqui, verdinho, é a despolarização do septo. E por que ele está da esquerda para a direita? Perfeito, o ramo esquerdo é mais rápido. E aí depois ele chega no grosso do ventrículo, no ápice do coração, lá embaixo, onde tem a maior musculatura. E bum, contrai. E aí ele está para a esquerda por que motivo? A massa do ventrículo esquerdo é maior, não é ganha, ele ganha na puxada de cordas. Beleza, olha gente o que aconteceu. E depois falta o quê? Lembra que a artéria aorta está aqui em cima, ó. Ele sai por aqui, ó, o sangue, ó. Então esse sangue que está aqui embaixo, ele precisa subir. Então contraiu aqui, depois no finalzinho, nós temos contração aqui, ó. Nesse sentido. Lembra, tá vendo que as fibras sobem aqui? Olha só. As fibras, elas descem, depois elas sobem. E aí, o último vetor de contração é a base dos ventrículos, a parte de cima, que fecha. Então ele fecha primeiro embaixo e vai espremendo o sangue para o sangue sair por cima, o mais rápido possível. Então, isso aqui é até interessante, quando a gente entende isso, a gente entende por que uma compressão cardíaca jamais vai ser tão eficaz quanto o batimento cardíaco fisiológico. É impossível. Uma compressão cardíaca é como? Você tem um coração, me repetir de novo, você tem um coração que está aqui, você tem o externo e a coluna vertebral. E eu faço uma compressão grosseira antero-posterior, porque eu não tenho condições de fazer isso. Uma compressão cardíaca, mesmo quando ela é muito bem feita, ela equivale a cerca de 20% da eficácia de um batimento fisiológico. 20% uma compressão muito bem feita. Imagine você uma compressão mal feita. Por isso que o paciente você não consegue manter ele vivo ad eterno só comprimindo. Você tem que comprimir, você tem que desfibrilar, tem que chegar ao suporte avançado, tem que fazer esse coração voltar a bater. Porque só na compressão vai ser importante, porque eu vou manter uma certa perfusão cerebral, mas aos pouquinhos esse cara vai esquemiando. Porque uma compressão não consegue fazer esse circuito aqui, essa maquinária incrível. De fazer primeiro o átrio, depois encher o ventrículo, depois descer pelo septo, despolarizar o ápice e a base para fazer esse débito cardíaco aqui ser o melhor possível e o sangue sair aqui com toda a velocidade da aorta. Entenderam isso aqui, gente? Entenderam isso? Pronto. Se vocês entenderam isso, vocês estão vendo que aí tem quatro tipos de vetores. Tem o preto, tem o verde, tem o azul e tem o vermelho, não é isso? Essas são as ondas do eletrocardiograma. Isso aqui são as ondas do eletrocardiograma. Vamos ver? Eu vou construir aqui com vocês o traçado, tá? Isso aqui é um aparelho de eletrocardiograma representado, onde tem um rolo aqui. Esse rolo vai ficar girando. Tem um papel que está preso a ele, então esse papel vai estar avançando, porque vai estar enrolando ao redor dele. Tá? E tem aqui uma velocidade padronizada, que você pode escolher nos aparelhos, mas o padrão é 25 milímetros por segundo, é a velocidade que essa máquina gira. E aqui eu tenho um aparelho chamado galvanômetro, que é um aparelho capaz de reconhecer os fluxos elétricos. Então, quando você coloca um galvanômetro, o galvanômetro ele consegue ler para onde o fluxo de energia está indo. Então, ele consegue fazer a leitura disso aqui, o galvanômetro, certo? Entenderam aqui? Consegue dar uma leitura. E aqui no coração, imagine você, eu posso colocar o galvanômetro aqui para olhar, como está o olhozinho aqui. Estão vendo o olho? Então, imagine você que o galvanômetro está olhando nessa posição aqui, ó. Bom, ele poderia estar olhando aqui, poderia estar olhando aqui, aqui, aqui. Vocês vão ver depois que a gente faz isso. Um eletrocardiograma de 12 derivações é pegar o galvanômetro e colocar ele ao redor do coração para ver ele de diversos ângulos. Tá? Isso são as derivações que
que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas por enquanto eu quero que vocês saibam que dentro do eletrocardiograma tem um aparelho capaz de reconhecer as variações de energia. E uma das derivações é a derivação que estaria representada nessa posição, vocês vão ver mais adiante que ela se chama de D2. É essa derivação que eu vou desenhar aqui. Tá? Eu vou desenhar apenas um ponto de observação de um eletrocardiograma. É apenas um ponto que eu estou desenhando aqui e vou construir com vocês. Então vamos lá. Esse galvanômetro ele está conectado a uma canetinha. Isso aqui, digamos, isso aqui é uma caneta. Tá? Tem uma canetinha aqui, ó. Essa canetinha, ela está com a ponta dela encostada no papel. Parada em cima do papel. Se esse papel começa a andar, o que acontece? Vai fazer o desenho de quê? De uma linha reta. Porque ele está parado aqui, não é isso? Está parado aqui. Aí antes de mostrar para vocês o que acontece, imaginem vocês que esse olho aqui fosse alguém deitado em cima do trilho de um trem. E aí de repente você vê lá no horizonte um trem chegando. Quando você vê esse trem lá longe, ele está com que impressão de tamanho? Lá longe, pequenininho. Na medida que ele vai aproximando, ele vai ficando aparentemente maior, não é? A sensação que eu tenho é essa. O galvanômetro é a mesma coisa. Esse vetor é um trem que está vindo em direção a ele. Tá? Se esse trem está vindo em direção a ele, ele vai enxergando cada vez maior. Se esse trem está se afastando dele, ele está enxergando cada vez menor. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Vamos construir nosso traçado aqui. Gente, ponto zero aqui, ó. Ponto zero. Esse ponto zero eu vou fazer ele em laranja, para ficar uma coisa mais didática. Esse aqui, ó, laranja. E esse aqui também, vamos botar em laranja. Beleza. Comecei a rodar minha maquininha. Liguei a minha máquina de ECG. O coração está todo em repouso. O que é que acontece aqui? Linha reta, não é isso? Aí, de repente, meu nó atrial, meu nó sinusal, ele dispara um impulso que despolariza os átrios, lá em cima. E aí, essa despolarização gera que tipo de vetor? Qual é o nome dele? Rzinho. Esse Rzinho aqui, ele está se aproximando ou se afastando do observador que está aqui embaixo? Se aproximando. Se ele está se aproximando, o que é que ele vê? Ele aponta para o mais. Tá? Então você tem um galvanômetro aqui com mais e aqui com menos. Na hora que ele vê se aproximando, ele aponta para o mais. Tá? Tem uma setinha aqui e ele aponta a setinha para o mais. Ó, se aproximou. Aí formou uma ondinha aqui. Correto? Essa ondinha, na verdade, ela é preta. Olha só. Formou uma ondinha. E aí quando chega o impulso aqui, ó, no nó atrioventricular, o que acontece com ele? O nó atrioventricular faz o quê? Segura. Se segura, tem algum deslocamento de carga? Está tudo parado, não é? Está aumentando ou está diminuindo de tamanho? Está igual, nenhum nem outro, está parado. Então, se está parado, novamente minha canetinha, meu galvanômetro volta a apontar, né? Ele apontou aqui para o mais, aí ele volta a apontar para o zero. Então, ó, mais um traço. E aí continua. O impulso elétrico chega agora no septo. E no septo ele está apontando para onde? Para a direita, não é? Por que motivo? Porque o ramo esquerdo ele é mais veloz. Então, se ele está se apontando para a esquerda, esse vetor está se aproximando ou se afastando do olho? Se afastando. Então, ele vai apontar para o mais ou para o menos? Olha, apontou para aqui agora. Ó. Então, ele faz o quê? Uma ondinha negativa. Beleza. E aí, depois, qual é o próximo vetor? O Rzão. Esse Rzão, ele está apontando para onde? Ele está se aproximando ou se afastando do olho? Aproximando. O galvanômetro vai apontar para onde? Para o mais. Ele vai ser maior ou menor do que o R pela intensidade? Está mais próximo. Olha só. Beleza? E aí depois, seguindo, tem mais dois vetores aqui, não é? A despolarização das bases. E essa despolarização das bases está apontando, está se afastando ou se aproximando do galvanômetro? Se afastando. Se está se afastando, ele aponta para onde? Negativo. Então, ó. Beleza. E aí aconteceu isso. Despolarizou tudo. Se despolarizou tudo, está tudo negativo por fora. Se está tudo negativo por fora,
uma pergunta. Alguma corrente elétrica está acontecendo aí? Tem algum mais? Tem um dipolo? Tem para onde correr? Nesse momento está tudo negativo por fora. Tudo negativo por fora. Não tem mais, não tem menos. Então, o galvanômetro volta a apontar para onde? Para o zero. Não tem deslocamento. Está todo despolarizado. Então, ó, apontou para o zero de novo. Certo? Tudo bem até aí? Beleza. Aí agora acontece a repolarização. A repolarização é assim, olha. Ficou menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, ele foi correndo, não foi? Pois a última célula que se despolarizou, a última é a primeira que se repolariza e vem em sentido contrário. Então, se essa última célula aqui foi essa última célula que se despolarizou, então ela vai ser a primeira. Se ela é a primeira, olha, ela fica positiva e aqui dentro fica negativo. Olha só o que aconteceu. Formou um dipolo novamente. E esse dipolo ele aponta para onde? Não é do menos para o mais? Então continua apontando no mesmo sentido, você concorda? Você concorda que ele continua apontando no mesmo sentido? Do menos para o mais. Se ele aponta do menos para o mais, ele está fazendo assim, ó. Despolarizou, 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 puf. Aí a última que se despolarizou se repolariza. Está positivo, eu estou negativo. Continua apontando para lá. Volta em marcha ré, mas o vetor está apontando do menos para o mais. Concordam com isso? Se está apontando do menos para o mais, o galvanômetro vai ler isso como? Positivo ou negativo? Positivo. Então, aqui nós temos uma onda positiva. Certo? E aí, depois que formou essa onda positiva, repolarizei todo o coração, ele volta ao repouso, e novamente eu tenho aqui uma linha reta. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então vamos dar um nome. Isso aqui é um ciclo cardíaco. Um ciclo cardíaco desenhado no eletrocardiograma. Então o eletrocardiograma é apenas a representação gráfica de um batimento cardíaco. E esse batimento cardíaco ele é lido de um ponto de vista elétrico. Por isso que ele consegue, por isso que tem o nome de eletro. É assim que a gente consegue interpretar para ver se está indo tudo bem ou não. Beleza? Então vamos dar o nome aqui a essas ondas. Essa onda pequenininha aqui, qual é o nome dela? P. E por que Por que a letra P? Primeiro que ela é pequenininha e segundo que ela vem primeiro. Então você não tem como esquecer que é P. Tá? E aí depois nós temos aquela onda verdinha aqui. Como é o nome dessa onda verdinha? Q. Perfeito. Fazer uma dança de pilotos aqui. Q. Ok. Depois nós temos a onda R. Depois nós temos a onda S. Certo? E depois nós temos a onda T. Então nós temos a onda P, nosso complexo QRS e a onda T. O que é a onda P? A despolarização dos átrios. O que é que eu tenho aqui, ó? Isso aqui. Como é o nome disso? Segmento PR, porque é o que comunica a onda P a onda R. Então a gente chama isso de segmento PR. Tá? O que é o segmento PR? Nada mais, nada menos do que o tempo que o impulso vai passar no nó atrioventricular. Sofreu um atrasozinho, então ele fica aqui no nó atrioventricular e tem um segmento PR. Tá? Depois nós temos o complexo QRS, que é a despolarização consecutiva do septo, do ápice dos ventrículos e da base dos ventrículos, QRS. Depois o que é isso aqui, ó? Segmento ST. Certo? Aqui que nós iremos ver o infarto agudo do miocárdio, tá, gente? O infarto, principalmente, a gente vai ver com a alteração desse segmento aqui, segmento ST. E o que é o segmento ST? É uma vez que o coração está todo despolarizado. Então, se o coração está todo despolarizado, eu tenho aqui. E a onda T é o que é a onda T? A repolarização de quem? Dos ventrículos. Onde é que está a repolarização dos átrios? Isso aqui é a repolarização do QRS. E a repolarização da onda P está onde? No meio do complexo QRS. Como ele tem uma voltagem menor,
então ele não vai ser visto no eletrocardiograma, tá? Então essa é a construção de um eletrocardiograma normal, baseado na eletrofisiologia do coração. Todo mundo acompanhou até agora? O pessoal aí acompanhou? Se o pessoal estiver entendendo, joga um coraçãozinho aí. Luiz, você me diz se tem coraçãozinho aí subindo. Tem coraçãozinho? Então pronto, quer dizer que o pessoal está acompanhando, tá? Beleza. Por sinal, gente, quem é MDB aí da turma 1 e da turma 2, essa palestra está gravada dentro da área de membros, tá? E, inclusive, tem o curso de eletrocardiograma para emergencistas que está lá, vocês podem acessar também. Tá? Toda a parte de síndromes coronarianas, bradiarritmias, taquiarritmias. Beleza? Aí tem muitos alunos nossos acompanhando. Então pronto. Essa primeira parte aqui, fisiologia elétrica e construção do traçado, primeira parte da aula. Vamos lá. Agora nós vamos para a segunda parte aqui. Vamos entrar rapidamente no como nós realizamos um eletrocardiograma de 12 derivações. Chegou um paciente para você com dor no peito, ou com a dor epigástrica, alguma dor que você suspeite que precisa de um eletrocardiograma na emergência. Beleza. Você vai ter que fazer o eletrocardiograma. Como é que você coloca os eletrodos nele? E por que motivo você coloca os eletrodos naqueles locais? É isso que a gente vai aprender agora. Então, para fazer um eletrocardiograma, existe primeiro a aparelhagem que nós precisamos conhecer. O que é a aparelhagem? Bom, é tudo aquilo que nós precisamos para fazer uma leitura daquele ritmo. A primeira coisa são os eletrodos. Os eletrodos, eles podem vir em diversos formatos. Um formato é um círculozinho que cola na pele. Um adesivo que cola na pele. Esse é o primeiro formato de eletrodo. O segundo formato de eletrodo é uma pera que faz um vácuo e tem uma pontinha metálica que aí gruda pelo vácuo. Já viram esse? E o terceiro é uma pinça, que você pode colocar aqui nos membros, tá? Uma pinça. Você tem esses três formatos. Esses eletrodos, eles funcionam... obrigado, Luiz. Eles funcionam como se fossem câmeras. Câmeras filmando o coração. Imagine você então que o coração está aqui e nós de repente colocamos diversas câmeras ao redor para a gente conseguir enxergar a atividade elétrica de diversos ângulos. Porque você pode ter um problema na frente do coração aqui, uma artéria entupida na frente do coração, mas uma câmera que está filmando do lado não vai ver de repente. Não vai ver. Só vai ver quem está aqui. Ou eu tenho uma câmera filmando aqui, mas o problema é numa artéria que está na parte de trás do coração. E aí eu não consigo ver com essa câmera daqui. Então, por esse motivo, eu tenho diversas câmeras colocadas em locais estratégicos e de forma padronizada para que a gente possa criar critérios de interpretação. Porque sempre vão ser colocadas nos mesmos lugares. Então, se você, de repente, coloca uma dessas câmeras em um lugar diferente do convencional, você está quebrando o padrão e aí é difícil interpretar dentro dos critérios, tá? A gente pode errar o diagnóstico por causa disso. Então, o primeiro ponto são as câmeras. Segundo, tem os fios. Os fios vão conectar os eletrodos a um aparelho, tá? Que vai interpretar. E esse aparelho que vai interpretar, ele tem dois componentes. Um é o galvanômetro, que nós falamos do galvanômetro, é o aparelho que vai fazer a interpretação do ritmo e vai apontar para o mais ou para o menos. E nós temos um monitor ou um papel. Um monitor, caso seja uma coisa mais tecnológica, como a telemedicina, como vocês têm aqui nos laboratórios, que vai projetar o traçado ali de forma digital. Já você pode ter um papel com a caneta em cima, um dos aparelhos, não sei se alguns nossos colegas têm nos seus serviços aqui, e aí você vai ter esse traçado no papel, ao invés de ser no monitor. Então esses são os 4 componentes, basicamente, monitor ou papel. Tá? Vou ter monitor aqui, mas pode ser um papel. Você precisa ter isso. Então, claro, antes de fazer um eletrocardiograma, você precisa checar se tem tudo. Precisa checar se todos os fios estão presentes, etc. E aí nós partimos para fazer um eletrocardiograma de 12 derivações. Por que 12 derivações? Isso não foi feito aleatoriamente, tá? As 12 derivações, elas conseguem identificar ou suspeitar de todas as patologias possíveis. Olha só. Identificar ou suspeitar. Tem algumas patologias que ela não consegue enxergar diretamente. Ela só suspeita. E aí nós precisamos de derivações adicionais, derivações especiais, além daquelas 12 que nós iremos fazer
para poder ver se realmente aquela suspeita inicial se confirma. Então, nós não fazemos um eletrocardiograma de 16 derivações em todos os pacientes. Nós fazemos um eletrocardiograma de 12 derivações em todos os pacientes. As demais, que são as derivações especiais, nós só fazemos se tiver uma necessidade, a depender do que aparecer nas 12 primeiras. A gente vai falar um pouco sobre isso. Para dividir as 12 primeiras derivações, nós temos dois planos, tá? Nós dividimos o paciente num plano vertical e num plano horizontal para poder ter todo esse plano aqui onde eu enxergo o coração, tá? No plano vertical, eu tenho 6 derivações. 6 derivações. No plano horizontal, restam quantas derivações? 6 também. Então, 6 e 6. Existe uma diferença entre as derivações do plano vertical e as derivações do plano horizontal. Existe uma diferença. No plano vertical, eu só preciso de 3 eletrodos reais. Só preciso de 3. 4, porque o quarto vai ser o terra. Vai ser um que só serve para fazer papel de terra, tá? Já no plano horizontal, eu preciso de 6 eletrodos. Cada eletrodo vai ser responsável por uma derivação. Vamos ver como é que faz isso. Olha, vou pegar aqui verde e amarelo. Digamos que esse laranjinho aqui seja um amarelo, tá, gente? Isso aqui é um amarelo. Normalmente, a maior parte desses aparelhos vem com 4 pinças. Essas pinças são assim, uma verde e amarela, um par verde e amarelo e um par rubro-negro, preto e vermelho. E aí, essas pinças, elas vão nos membros dos pacientes. A parte rubro-negra à direita e a parte verde e amarela à esquerda. Aí lembre assim, verde e amarelo, cor do Brasil, a paixão mais próximo do lado do coração, tá? Aí você bota à esquerda. E o vermelho e o preto à direita. Aí você já separou, você já lembrou, tá certo? Segunda coisa, as cores mais claras em cima, as cores mais escuras embaixo. Geralmente essa é a padronização. É claro que você sempre vai olhar e verificar se naquele aparelho realmente está assim, mas essa geralmente é a padronização. Então, vamos lá. O vermelho, que é uma cor do rubro-negro, a clara, vai aonde? Em cima. Então, eu vou botar aqui, ó, um eletrodo vermelho no braço do paciente, o braço direito. O preto, que é da dupla rubro-negra, vai aonde? Na perna direita. Então, eu vou colocar aqui no paciente. Ok. O verde, o amarelo primeiro, que é a cor clara da dupla amarelo e verde, vai aonde? Braço esquerdo. E o verde vai aonde? Na perna esquerda. Beleza. Ok. Desses 4 eletrodos que nós colocamos, esse preto aqui, ele não atua, tá? Ele é só o terra. Na verdade, o que forma-se aqui é um triângulo, tá? Esse triângulo aqui que importa pra gente. Olha só, gente, uma coisa que muitas pessoas às vezes confundem. Eles estão nos braços e nas pernas, não é isso? Isso é por uma questão de facilidade de colocar no paciente. Mas o que interessa não é onde eles estão, é por onde eles enxergam o coração. Então, esse vermelho vai enxergar por onde? Vai enxergar por aqui, não é? Vai subir aqui o fio, e aqui, daqui que ele enxerga, que vai vir pelos neurônios, pelos nervos, enfim, então, pelos nervos vai vir, o impulso vai ser lido dessa forma. Então eu poderia ter muito bem um eletrodozinho aqui. Então às vezes nós não temos essas pinças, você pode colocar um eletrodo aqui, porque é esse sentido que importa. Idem do lado amarelo. O que importa não é ele estar no braço esquerdo, o que importa é ele estar nessa posição, a fazer a leitura dessa posição aqui, ó. É isso que importa. O verde, ele pode estar aqui, ó, fazendo a leitura daqui. Certo? Então, muitas vezes, nós colocamos realmente um eletrodo nessa parte aqui, na parte aí ilíaca do paciente à esquerda, para fazer a leitura. É isso que eu quero, tá? É essa a leitura. E esses 3 eletrodos, eles são capazes de gerar 6 derivações. 6 derivações. Porque eles são bipolares. O que é isso? Bipolares. Eles têm 2 funções. Imagine você que eles são câmeras que são capazes de observar o coração diretamente, ou seja, o vermelhinho pode olhar diretamente daqui, o amarelinho pode olhar diretamente daqui, e o verdinho pode olhar diretamente daqui. E quando eles fazem isso, eles ganham um nome, tá?
Esse vermelhinho aqui ele se chama de AVR, certo? O amarelinho se chama como, gente? AVL. E o verdinho se chama AVF. Bom, por que esses nomes? E o AV? Por que AV? Porque ele averigua. Então ele está averiguando da direita, diretamente. Então ele averigua do lado right. Então AVR. E o AVL? Ele averiga da left. E o AVF? Ele averiga do foot. Não é isso? Então nós temos aqui o nome das 3 primeiras derivações. Vocês já conhecem 3 derivações das 12 derivações. Até aí tudo bem? Beleza. E aí o que acontece? Por que eles são bipolares? Porque eles conseguem se comunicar entre si e gerar um ponto de observação intermediário. É como se, por exemplo, o Luiz está tendo uma visão ali, eu tenho outra visão, e a soma de nossas visões é como se fosse um terceiro observador na metade do caminho. É isso que acontece. Então, quando esse vermelhinho se comunica com o amarelinho, nós temos uma derivação que se forma chamada como, gente? Olha só, como é o vetor aqui, ó, é assim, ó. O vermelhinho manda um sinal para o amarelinho e o amarelinho capta esse sinal. Então eu tenho um vetor formado nesse sentido. E aqui é o D1. Perfeito. Perfeito. E aí depois nós temos o vermelhinho que manda um sinal para o verdinho aqui, ó. E aqui forma-se uma derivação chamada D2. Lembra que o D2 foi esse que eu usei aqui? Olha qual é o sentido do D2. Para baixo e para a esquerda. Olha o sentido do eixo do coração. Para baixo e para a esquerda. Então o D2 é a única derivação que olha para o coração no seu eixo. Exatamente, ele está olhando, está tudo chegando de frente para ele. Por isso que nós usamos o D2 como modelo padrão. É óbvio que se eu estiver olhando do AVR, eu vou ver o contrário de tudo isso aqui. Porque todos os vetores que estão se aproximando de D2 estão se afastando de AVR. Entenderam isso? É o contrário. Então por isso que no eletrocardiograma vão ter diferenças nesse sentido. E quando o amarelinho ele se comunica com o verdinho, quando ele manda uma mensagem para o verdinho, olha só a gente aqui, ó, mandou uma mensagem para o verdinho, formou-se que derivação agora? D3. E aí D3 ele tem esse sentido. Ele vai para baixo e para direita. Tudo bem até aí? Beleza. Então eu tenho agora 6 derivações. Essas 6 derivações vão aparecer no traçado do eletrocardiograma, tá, gente? Vão aparecer no traçado do eletrocardiograma. Então vamos lá. Que plano é esse? Vertical ou horizontal? Esse plano é o plano, olha só como está tudo, plano vertical, tá? Vertical. Eu tenho como derivações unipolares, AVR, dentro das derivações, perdão, bipolares, eu tenho AVR, AVL, AVF, D1, D2 e D3, tá? Só corrigindo aqui. AVR, AVL e AVF são derivações unipolares, porque elas precisam apenas de um eletrodo para ver. D1, D2 e D3 são bipolares, porque elas precisam de 2 eletrodos se comunicando para gerar uma derivação intermediária, tá? Então nós já podemos anotar aqui as nossas derivações do plano vertical. AVR, AVL, AVF. E as bipolares D1, D2, D3. Já tenho então 6 derivações. Para completar as 6 derivações seguintes do plano horizontal, agora eu tenho o que nós chamamos de derivações unipolares precordiais. Por que unipolares? Porque cada uma vai ter um eletrodo. Então vamos colocar esses eletrodos aqui.
Esses eletrodos, eles servem, gente, para filmar o coração de frente agora, tá? Porque aqui eu filmei o coração da direita daqui de cima, eu consigo filmar o coração da esquerda daqui de cima, eu consigo filmar o coração daqui de baixo, eu consigo filmar daqui, com o D1 eu consigo filmar daqui de cima, e com a VF eu consigo filmar daqui de baixo. Então você vê que eu filmei o coração meio que ao redor dele, na circunferência, né? Em cima, de um lado, do outro, embaixo. Agora falta filmar ele aonde? Na frente, não é? E eu também esse D2, ele acaba filmando o coração aqui embaixo, tá? Esses três aqui, eles filmam o coração de baixo. Esses dois aqui, ó. Aqui não tem ninguém filmando ele também. Aqui é uma zona que até agora ninguém está filmando. E quem é que está aqui? Exatamente aqui. Ventrículo direito. Essas derivações aqui, ninguém pega o ventrículo direito. Até a VR, que teoricamente está à direita, ele não pega o ventrículo direito, ele está pegando a saída dos vasos. Porque todos os vasos saem por aqui, assim, ó. Ou chega ou sai. Então ele não enxerga músculo cardíaco. A VR, ele tem um ponto cego aqui, ele só está enxergando mesmo os vasos sanguíneos. Então aqui eu consigo ver legal, com esses dois aqui, ó, a parte de cima do coração e um pouquinho do lado. Com esses três daqui eu consigo ver a parte de baixo do coração legal. Mas até agora eu não consigo ver o coração de frente. E quem é que vai olhar o coração de frente e do lado esquerdo? Aqui também não tem ninguém olhando aqui do lado esquerdo. São as derivações precordiais. Então nós temos elas aqui, ó. Eu vou colocar elas desenhadas. Essa é V1. Não vou colocar os nomes aqui, eu vou escrever aqui os nomes para não ficar confuso ali no desenho. Então olha só. V1. Onde é que eu coloco V1? Quem está anotando, anota aí. Quarto espaço intercostal. Quarto espaço intercostal. Colado ao externo, tá? Então você vai do lado direito, você vai contar primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço, quarto espaço. Juntinho do externo aqui, você vai colocar V1, que é esse eletrodo que você vai colar. Aí o segundo eletrodo que você vai colar é V2. V2 é o espelho de V1, ou seja, é o quarto espaço intercostal, porém do lado esquerdo do coração aqui, ó. Isso aqui é V2. Depois de V2, eu pulo V3 e coloco V4. V4 ele fica no quinto espaço intercostal, na linha média clavicular. Então, você traça uma linha média da clavícula no quinto espaço intercostal. Então, aproximadamente aqui a clavícula está desenhada. Olha só, aqui no quinto espaço intercostal, eu coloquei aqui quem? V4. Perfeito? Por que eu não coloquei V3? V3 ele é, na verdade, colocado entre V2 e V4. Então eu coloco, depois que eu coloquei, eu coloco aqui o V3. Porque a referência anatômica do V4 é mais fácil. Quinto espaço intercostal, linha média clavicular. Já o V3 ele vai ficar ali em cima da costela, entre o quarto e o quinto. Não tem muito ponto anatômico para referenciar ele. Por isso que eu coloco primeiro esses dois. Depois de V4, geralmente eu vou colocar V6. Eu pulo o V5, eu vou aqui, ó. Lembrando que isso aqui é uma circunferência, tá, gente? Isso aqui, ó. Aqui já está na circunferência. Então, apesar de no desenho parecer que ele está um pouco mais alto, mas não está. O V6 ele está no quinto espaço intercostal, no quinto espaço intercostal também, na linha média axilar. Tá? Então, aqui é V6. V6. E aí, no quinto espaço intercostal, entre o V4 e o V6, eu coloco o V5. Esse V5, geralmente, ele vai cair ali na linha anterior axilar. Só que é mais difícil de observar essa linha anterior do que a linha média. Então, você coloca a linha média, V6, depois você coloca V5. Então, tá aqui, ó. V5. Desta forma, eu tenho minhas 12 derivações. E com essas 12 derivações, eu consigo, através de D1 e AVL, olhar o coração de cima. Através de D2, D3 e AVF, eu consigo olhar o coração de baixo. Através de V1 e V2, eu consigo olhar ele bem aqui no centro, em cima do septo, bem no centro. Através de V3 e V4, eu consigo olhar a parte de frente do ventrículo esquerdo aqui, em cheio. E a partir de V5 e V6, eu consigo olhar a lateral. Certo? Então, olha só. Já vi de cima, já vi de baixo, já vi de frente, já vi de lado. Faltam 2 lugares que eu não vi ainda. Que lugares são esses? A parte dorsal. Ninguém viu a parte dorsal. E ninguém viu também
esse ventrículo direito. Então, para ver a parte dorsal e para ver o ventrículo direito, eu tenho o que eu chamo de derivações especiais. Então, quando você quer ver o ventrículo direito, você vai pegar V3 e V4 e vai fazer um espelho de V3 e V4. Então, eu fiz o eletrocardiograma de 12 derivações, depois eu identifiquei que eu preciso de V3 e V4. Quando é que eu identifico isso? É quando eu tenho uma suspeita de infarto do ventrículo direito. Lembram? Dá até para a gente mostrar isso logo. Lembram que a artéria coronária direita, ela além de irrigar o ventrículo direito, ela também irriga a parede inferior do coração, que é o ventrículo esquerdo ali. Ela passa por debaixo e irriga a parte inferior, não é? Lembram disso, que ela dá uma mãozinha? Beleza. Se eu tenho no meu eletrocardiograma uma alteração compatível com infarto em D2, D3 e AVF, isso significa dizer o seguinte, olha, se essas três derivações que estão filmando o coração de baixo estão com alteração compatível com infarto, quer dizer que esse infarto está acontecendo na parte de baixo do coração. Tudo bem até aí? Se esse infarto está acontecendo na parte de baixo do coração, quem é a coronária que irriga a parte de baixo do coração? A direita. A coronária direita, ela pega o ventrículo direito e a parte de baixo do coração. Se eu tenho um infarto acontecendo na parte de baixo do coração, então esse infarto está acontecendo na coronária direita. Quem me disse que esse infarto não está acontecendo por conta de uma obstrução aqui em cima? Pode ser um infarto de uma obstrução aqui embaixo. Se for uma obstrução aqui embaixo, não tem problema no ventrículo direito. O ventrículo direito não infartou. Quem infartou foi o ventrículo esquerdo, a parte de baixo do ventrículo esquerdo. Mas se a obstrução, ao invés de ser aqui embaixo, foi aqui em cima, então além de ter um infarto do ventrículo esquerdo, também tem um infarto do ventrículo direito. Porque depois da obstrução, tudo vai infartar, não é isso? Estão acompanhando, gente? Beleza? Só que, se o infarto também pegou o ventrículo direito, algumas condutas clínicas vão mudar. Por isso que eu preciso saber se realmente pegou o ventrículo direito. Eu preciso saber. Por isso que eu faço V3R e V4R. Tem uma suspeita clínica. Então, quando você tem uma alteração aqui, D2, D3 e AVF, compatível com infarto, você vai automaticamente pedir V3R e V4R, para poder ver se também teve infarto do ventrículo direito. Porque se teve infarto do ventrículo direito, algumas drogas, como por exemplo, nitrato, isordil, que é um medicamento que faz uma dilatação venosa, uma dilatação arteriolar, que diminui a dor do paciente, a dor anginosa. Uma droga como a morfina, que também faz essa dilatação, esse aumento do leito vascular. Se eu infartei o ventrículo direito é quem puxa o sangue para o coração. Certo? Se esse ventrículo direito está infartado, automaticamente diminui a pré-carga. Porque a pré-carga é o sangue que chega ao coração. Já diminuiu a pré-carga porque o ventrículo direito está mais fraco. Se eu faço o nitrato isordil, eu dilato as veias e eu pioro a pré-carga. Então o paciente piora. Já no ventrículo esquerdo, o problema não está na pré-carga. O sangue está chegando normal no coração. O sangue está com dificuldade de sair do pulmão e vir para o ventrículo esquerdo. Então muitas vezes o que é que dá? Edema agudo de pulmão. O paciente infartou, está com edema agudo de pulmão. Muito provavelmente o infarto do ventrículo esquerdo. O paciente infartou, está com estase jugular. Provavelmente um infarto do ventrículo direito. Então, a clínica muda. E eu sei que algumas drogas eu posso usar em um e não posso usar em outro. Então, por isso que eu peço aqui V3R e V4R. E como é que eu faço V3R e V4R? Está aqui. Pego o V4. V4 estava no quinto espaço intercostal, na linha média clavicular esquerda. Eu coloco no quinto espaço intercostal, na linha média clavicular, dessa vez a direita. E V3R entre V1 e V4R. E desta forma eu tenho minhas duas derivações que vão olhar para o meu ventrículo direito. Gente, uma derivação só não é suficiente para identificar um infarto. Se você tem uma alteração só em uma derivação, não pode concluir nada. Eu tenho que ter uma alteração em duas derivações contíguas. Por isso que eu coloco aqui sempre duas derivações. Não vou colocar só V3R
ir para V. Não funciona. Tem que ser V3 e V4, entendeu? Mesma coisa, se eu tenho uma alteração só em V2, não tenho nada em V1 e V3 nem nada, repete o eletrocardiograma, porque tem que ter em duas para a gente fechar esse diagnóstico. Então agora eu já estou contemplando aqui a parte de cima, já estou contemplando a parte da frente, estou contemplando a parte lateral esquerda, eu estou contemplando a parte de baixo, eu estou contemplando a parte da direita, o ventrículo direito. Só falta um lugar, vocês falaram, a parte posterior. Para olhar a parte posterior, eu vou continuar caminhando aqui, vou continuar caminhando no quinto espaço intercostal, depois de V6, eu já estava aqui com V6. Aí eu coloco V7 na linha posterior axilar, no quinto espaço. Eu posso colocar V8 na linha média da escápula e ainda posso colocar V9 também, um pouco mais para frente, aí próximo, justa vertebral, no quinto espaço intercostal. Então eu vou representar essas derivações posteriores aqui em pontilhado, porque elas acabam fazendo a volta aqui e olhando o coração posteriormente. Gente, por que eu peço V6, V7, V8, V9? Lembra que eu não peço para nada. Não peço para matar minha curiosidade. Eu peço quando eu tenho uma suspeita clínica que vai mudar minha conduta. Certo? Eu só peço se vai mudar minha conduta. O infarto, ele tem dois tipos de infarto, basicamente. Tem um infarto, aqui eu vou fazer um eletrocardiograma para vocês aqui bem rapidamente, olha. Aqui eu tenho a onda P, aqui eu tenho um complexo QRS, e aqui eu tenho um segmento ST, e aqui a onda T, certo? Um tipo de infarto é quando eu tenho uma coronária, e essa coronária obstruiu 100%. 100% de obstrução da coronária, certo? 100% de obstrução, o fluxo para, toda essa musculatura aqui vai sofrer. Isso é o que nós chamamos de infarto com supra de ST. Ao invés de ser esse segmento ST assim, aqui nós temos um negocinho chamado ponto J, tá? O ponto J é a junção que, quando termina a onda R, começa o segmento ST. Esse ponto J está na mesma altura do segmento PR aqui, que é a linha isolétrica, o zero. Só que no infarto com supra, o que acontece? Esse ponto J, ele não está aqui. Ele está aqui em cima, ó. E aí faz isso aqui, ó. Então, você vê que houve uma elevação do segmento ST em relação à linha de base. Essa elevação aqui é o que chamo de supradesnível do segmento ST. E acontece nos infartos mais graves com obstrução total da coronária. Quando nós temos um infarto menos grave, ou seja, às vezes não é uma obstrução total, mas uma obstrução quase total, mais de 90%, mas ainda passa um pouquinho de sangue aqui. Só que o sangue que passa não é suficiente para oxigenar aquelas células. E aquelas células começam a morrer. Essas células é um infarto mais brando e que não se apresenta dessa forma. Aqui é um SST, supra de ST. O infarto sem supra, né, que é esse mais brando, ele vai se apresentar ou normal, ou pode ser uma alteração da onda T, ou pode ser um infra de ST. O que é um infra de ST? O contrário do supra aqui, ó. O ponto J está aqui embaixo, ó. Certo? Então, ó, teve esse desnível aqui. Então, esse infra de ST, ele também pode significar um infarto. Porém, não um infarto tão grave quanto esse. Por sinal, a fisiopatologia deste infarto com supra é diferente da fisiopatologia do infarto com infra. O infarto com supra, geralmente, é um infarto que é devido a um trombo, a um coágulo. Puxa, que impactou. Então você tem lá, imagina você tem um vaso sanguíneo, você tem uma placa de aterosclerose grande, de repente vem um trombo, impactou ali aquele trombo, puxa, obstruiu tudo de vez. Tá, supra. Já o infra, ele não costuma ser por um trombo necessariamente. Pode ser pela placa de ateroma que vai aumentando e por algum motivo ele tem um componente patológico mais de fibrose, de aterosclerose do que de trombo propriamente dito. Então, devido a essa diferença, o tratamento do infarto com supra é diferente do tratamento do infarto com infra. O infarto com supra eu faço um trombolítico para quebrar o trombo, que é o que causa o infarto com supra.
No infarto com infra, primeiro que eu não tenho certeza que isso é um infarto, no momento agudo. Segundo que o trombolítico não é ele que vai resolver o infarto com infra, certo? Então, por esse motivo, eu preciso saber se o infarto que está acontecendo é com supra ou com infra. Esse infarto aqui, eu posso fazer trombólise, posso fazer angioplastia primária. Esse aqui já é diferente. Esse aqui eu tenho que aguardar a elevação das enzimas para fechar o diagnóstico de infarto. Então, o paciente chegou no posto de saúde agora. Doutor, estou com uma dor no peito, estou com uma dor no peito. Está doendo. Faz o eletro. Está com supra? Fechei o diagnóstico. Isso eu não preciso de exame de laboratório. Já posso fazer angioplastia primária, já posso fazer trombólise. Até porque as enzimas cardíacas, não é? Troponina, CKMB, essas enzimas, elas só vão se alterar depois de algumas horas, 4 a 6 horas do início dos sintomas. Então, se eu tivesse que esperar, na verdade, começa a liberar, a célula morreu, começa a liberar. Mas, para que isso chegue a um nível que seja reconhecido a nível laboratorial, demora 4 a 6 horas. Se eu fosse esperar esse tempo para tratar o paciente perdia muito músculo cardíaco. Como isso aqui é uma alteração muito sugestiva, com bastante especificidade, então aqui eu já fecho o diagnóstico. Já no infra, eu não fecho o diagnóstico. Eu tenho que esperar, eu já entro, em ambos eu entro com as medidas clínicas. Então, AS, eu já entro, nitrato, em algumas situações, quando não tem contraindicação, eu já entro. Alguns antihipertensivos eu já posso entrar também. Morfina, medicamento para dor, oxigênio, monitorização, todas essas medidas, a anticoagulação, todas essas medidas eu já entro no início. Agora, esse aqui eu tenho que esperar para fechar o diagnóstico. Esse aqui não. Entenderam a diferença dos dois? Bom, isso é fundamental para vocês entenderem por que eu peço as derivações posteriores. Isso é fundamental. Imagine que você recebe um eletrocardiograma e nesse eletrocardiograma não tem nenhum supra, só tem infra. Só tem infra. Se só tem infra, isso é infarto que precisa de trombólise? Teoricamente não. Só que pode ser que sim. Porque pode ser um infarto da parede posterior, que quando ele é visto na parede anterior, pelo aquele eletrodo, ele vê o contrário. Porque o vetor está saindo lá para o fundo. E quem está aqui na frente está vendo o vetor se afastando. E aí vê o infra. Agora, o eletrodo que você coloca lá no fundo, ele vai ver o supra. Então, quando você tem nessas derivações aqui, V1, V2, V3, V4, essas derivações anteriores, quando você tem um infra, e você não tem supra em lugar nenhum do eletrocardiograma, você tem que pedir V6, V7, V8, V9, para poder ver se isso não é um supra da parede posterior tentando enganar a gente. Entendeu? Aqui, esses eletrodos azulzinhos, eles estão filmando o coração de frente. Entendeu? Geralmente é a parede anterior e anteroseptal. A parede, o V5 e V6, que está mais na lateral, ele não costuma enxergar esse infra da parede posterior, porque ele não está em contraponto. Só que essas que estão na parede anterior, V1, V2, V3, V4, eu tenho no slide, depois eu vou mostrar para vocês um exemplo. Eu acho que eu trouxe. Eu mostro para vocês, tá? O que é um eletro com infra de parede anteroseptal, e quando você faz a parede posterior, você vê que lá tinha supra. E quando você vê no eletro, você pode ter infra na parede inferior e supra na parede anterior. O que você vai considerar é sempre o supra, tá, gente? Você vai considerar sempre o mais grave. Beleza? Pessoal, o Periscope está acompanhando aí? Está entendendo tudo? Manda um coraçãozinho aí quem está entendendo. Está tendo coraçãozinho aí, Luiz? Aumentou? Então pronto, o pessoal está entendendo. Depois, gente, amanhã eu faço um periscope da resenha da palestra de hoje e aí a gente tira as dúvidas, tá? Aí vocês ficam lá uma hora com vocês, vocês ficam mandando as dúvidas e aí amanhã a gente discute todas as dúvidas dessa aula, tá? Amanhã a gente faz isso aí, em algum momento do dia, a gente vê qual é o horário. Beleza? Então temos aqui as derivações especiais, que eu ainda não anotei. Quem são elas? V3R, V4R, que filma o ventrículo direito, e V7, V8, pode ter V9, aqui você pode ter V5R também, depende, né? Você pode ter outras derivações que vão filmar aqui ventrículo direito e parede posterior. Essas são as 16, 17 derivações. As 12 derivações principais e as derivações especiais. Até então, gente, vocês estão acompanhando?
Isso aí tudo, você já tinha tido aula disso? Já dominava isso? Está sendo novidade para alguém? Algumas coisas que eu estou falando aqui? Para quem está sendo novidade? Ou para quem já estava tranquilo nisso? Já tinha alguém tranquilo nisso? Mais alguém? Tá, beleza. Tranquilo. Estou tentando mesclar um pouquinho para vocês a parte básica e um pouco de clínica também, porque aí vocês já começam a fazer o link. Nosso cérebro ele não aprende de forma linear. Nosso cérebro ele não aprende. Quando nós vamos estudar de forma linear, nós perdemos nosso tempo. Então, se você pega, por exemplo, um livro para ler, um módulo seu de faculdade, o Gaito, Berne, algum livro, você começa a ler primeira linha, segunda linha, terceira linha, seu cérebro ele entra em modo apagação. Porque assim, ele pensa assim, nossa, tem relevância isso, ele não é feito para aprender assim. E aí você faz o quê? Você se desconcentra. Daqui a pouco você termina um parágrafo e você vê que você estava pensando em outra coisa. Você fala, nossa, o que foi que eu li aqui? Não sei. Aí você volta aquele parágrafo para ler de novo. Já aconteceu com alguém? E quando você termina uma página, tem que voltar a página. E quando termina um capítulo, tem que voltar... Então, o cérebro não aprende de forma linear. O cérebro aprende de forma em teia. Ele cria teias neurais, conectando diversas informações de diversos cantos, e assim ele dá relevância. Isso é o que eu chamo de spider aprendizagem. Então, quando você vai estudar, gente, o que é legal você fazer? Você vai, por exemplo, para o final do módulo tem exercícios. Você lê o exercício e vai buscar a resposta daquele exercício. No início, quando você está lendo um capítulo, comece lendo as figuras, os gráficos, aquilo que tem em negrito, o título dos parágrafos, e comece a entender, a fazer seu cérebro entender que aquilo não é só uma leitura monótona, é que são coisas que estão interligadas, você cria expectativa e você ativa seu cérebro para ter uma aprendizagem melhor, tá? Então, quando nós estamos falando de algo básico e que eu trago um pouco de clínica, um pouco de coisa mais avançada, é justamente nesse intuito de fazer o seu cérebro trabalhar e falar, olha, isso que ele está falando tem importância. Não é só conteúdo básico, fundamentos que eu vou esquecer daqui para amanhã. Não, isso aqui está ligado ao infarto. Você sabendo isso, você salva a vida de um cara que está infartando. Certo? Então é por isso que a gente traz dessa forma, beleza? Ok. Próximo bate-papo aqui, já próximo de encerrar. Tem quanto tempo aquilo que nós estamos conversando? Tem 1h30 já. 1h30? Ah, então eu vou encerrar. Dá tempo de falar de paredes? Não. Rapidinho? Pronto. Eu vou encerrar com isso aqui de paredes. Quando você vai dar o diagnóstico de infarto, isso aqui é muito simples, tá? Diagnóstico de infarto, esse diagnóstico ele vai vir lá por parede. Então eu falo assim, ó, infarto, provável infarto da parede anterior, provável infarto da parede inferior, anterolateral, anteroseptal, ventrículo direito, parede posterior. Então o cardiologista ele vai laudar assim. Então para vocês entenderem o que são essas paredes, eu vou tirar aqui. Eu vou mostrar para vocês dessa forma, olha só. Se eu estou olhando o coração aqui de frente, e um pouquinho assim, eu tenho uma visão aqui anterior, tá? Imagine isso de forma tridimensional, eu estou olhando aqui bem de frente. Quem são as derivações que estão olhando o coração aqui de frente assim? Primeiramente, V1, V2, certo? Eu tenho aqui V3, V4, que estão olhando o coração de frente, tá? V1 e V2, eles determinam uma parede que eu chamo de parede septal. Porque está um de um lado do septo, o outro do outro lado do septo. Então ele olha para o septo, V1 e V2. V3 e V4, eles olham para a parte bem anterior mesmo. Então V3 e V4 determinam uma parede chamada parede anterior. E aí depois eu tenho aqui, fazendo a volta do coração, aqui, né, no tridimensional, eu tenho aqui V5 e eu tenho aqui V6, que já estão aqui, né, arrodeando aqui o coração, não é isso? E eles delimitam uma parede chamada de parede, alguém falou? Lateral. Parede lateral. Então, se o meu infarto pegou V1, V2, V3 e V4, que parede ele pegou? Anteroseptal. Ó, anteroseptal. Se ele pegou V3, V4, V5 e V6, anterolateral. Se ele pegou V1, V2, V3, V4, V5 e V6, tudo. Aí muitas vezes ele chama isso de anterior extenso, mas para ser anterior extenso, algumas literaturas precisam de mais duas derivações que a gente vai ver, que é olhando aqui de cima. A gente vai ver isso. Mas pode ser só a parede anterior toda, anterior, algumas nomenclaturas aí. Mas esses três aqui, é a partir dessa visão daqui, tá?
Um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Septal, anterior e lateral. Beleza. Agora, se alguém, gente, está olhando daqui de cima. Alguém está olhando daqui de cima agora, olha. Quem são as derivações que olham de lá de cima? Nós temos aqui D1 e AVL. Não é? Lembram dessas duas derivações que estão aqui, ó? D1 e AVL. E D1 e AVL, eles delimitam que parede? Uma parede chamada alta. Alta. Então, se eu tenho um infarto que pegou V5, V6, D1 e AVL, que parede é essa? Lateral alta. Se eu tenho um infarto que pegou V3, V4, V5, V6, D1 e AVL, anterolateral alta. Se eu tenho uma que pegou V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 e AVL, anterior extenso, ou seria um nome mais longo, que seria o anterosepto-lateral alta, não é isso? Anterosepto-lateral alta. Mas para ficar mais simples, anterior extenso, para o nome não ficar tão grande, tá? Então nós temos aqui. Então você vê que com o eletrocardiograma, você pode, além de quantificar, a gente está quantificando. Quanto mais derivações, maior o infarto. Você pode também localizar. Porque se pegou V1 e V2, qual foi a artéria acometida? A anterodescendente, algum ramo nesse nível aqui. Um ramo menor. Porque se fosse um ramo maior, ele ia obstruir tudo na descendente. Aí ia pegar V1, V2, V3, V4, V5. Vocês entenderam isso aí? Se eu tiver um infarto nessa região aqui, olha. Um infarto aqui, ó, no tronco. Puf, infartou aqui. Fechou tanto a anterior descendente quanto a circunflexa. Então eu vou ter V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 e AVL. Porque foi aqui. Agora, se ao invés de ser aqui, fosse aqui. Ele poupou aqui o ramo septal. Então foi embaixo. V3, V4, V5, V6. Não pegou D1 e AVL, porque D1 e AVL é aqui da circunflexa. Vocês estão entendendo isso? Então, com o eletrocardiograma, você consegue quantificar e localizar também o infarto. Que coisa bacana. Quando a gente tem essa noção de anatomia do local das derivações, você consegue entender o que está acontecendo com o paciente. E, obviamente, que o hemodinamicista ele tem que ter esse conhecimento, porque ele vai com um catéter onde ele espera encontrar o infarto. Ele não fica olhando todos os vasos ali vasculhando. Não, o eletro já lhe disse. Coisa legal. Um exame tão barato, não é? Um exame tão acessível. Muito bom. E aqui eu tenho um outro ponto de vista. Estou olhando agora aqui de baixo. Quem é que olha daqui de baixo? AVF, perfeito. AVF, D2 e D3. E qual é a parede que essas derivações delimitam? Parede inferior. Olha que legal. E essas paredes, todas elas aqui são delimitadas pelas 12 derivações principais. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltou uma. A AVF que não participa de nada porque ela está vendo só os vasos. Lembram? A AVF está fora. AVR. AVR, excelente. AVR. Só que aí, gente, faltou. Se eu olhar aqui, quem é que olha daqui da direita? Já usei todas as coisas, não foi? Agora ficou difícil escolher. V3R, V4R. Está olhando daqui. V3R, V4R. Tem um lilás em casa, podia ter trazido. E esse V3R e V4R, eles delimitam uma parede chamada de VD. Ventrículo direito. Então, você não fala lateral, já subentende-se que a lateral é a esquerda. Ventrículo direito é o lado direito. É o ventrículo que eu estou olhando especificamente para ele. E nós temos aqui atrás V7, V8, V9, etc. Não é? E essas daqui estão delimitando que parede? Posterior. Certo? Então, esse aqui é o nosso quadro de paredes e as suas respectivas combinações. Certo? Beleza? E aí, isso aqui, essa é a proposta da aula, é falar sobre os fundamentos do eletrocardiograma, para que vocês pudessem linkar anatomia básica, fisiologia elétrica, construção do traçado, como realizar um eletrocardiograma com aparelhagem, as derivações, as paredes. Sabendo isso, que representa as fundações do eletrocardiograma, qual é o próximo passo? Você pegar um eletrocardiograma e começar
a interpretar para reconhecer pelo menos o normal no eletrocardiograma, tá? O normal. Então, depois, identificar as patologias. Então, existe uma forma de ler o eletrocardiograma. Primeiramente, você vai fazer, obviamente, uma anamnese, um exame físico do seu paciente. Depois, no eletrocardiograma, tem que ter a identificação que você tirou da sua anamnese do exame físico. Identificação, determinação do ritmo, esse é o ritmo sinusal ou não, cálculo de frequência, determinação de eixo, e aí saber reconhecer sobrecargas atriais, ventriculares. Isso aí não é para emergência, isso aí é mais para vocês, estudando de medicina, que estão estudando clínica. Então, paciente hipertenso, pode ter uma sobrecarga atrial, uma sobrecarga ventricular. Aí, bloqueio de ramo. Então, tive um infarto que fez um bloqueio aqui no ramo esquerdo, bloqueou, não está passando. Isso aparece no eletrocardiograma através de um atraso da despolarização do ventrículo, então alargamento do QRS, bloqueio do ramo direito, ou bloqueio atrioventricular. Por algum motivo, o impulso não está conseguindo passar direito daqui. Então, demora tempo da onda P para o complexo QRS, então começa a alargar aqui o segmento PR. Esses são os bloqueios atrioventriculares, primeiro grau, segundo grau, MOPS 1, MOPS 2, terceiro grau. Então essas são as patologias. Aí tem as bradiarritmias, as taquiarritmias. Vocês podem começar agora a brincar de ler sobre essas coisas, porque os fundamentos estão aqui. Essa hora e meia serviu para que vocês começassem a entender esse básico. Acredito que eu estourei um pouco o tempo, então não vou fazer agora a leitura de traçado, nada disso, mas eu acho que essa base aqui já foi legal. Vamos dar uma olhada no traçado e tentar, fotografem aqui se vocês quiserem, e vocês identificam lá no traçado o que nós falamos, tá certo? Beleza, gente? É isso aí. Valeu, obrigado. Obrigado também. O pessoal tá batendo palma aí? Tá jogando no coraçãozinho? Batendo palma também? Olha aí, pessoal, bate palma mesmo, você vai bater palma. Valeu, gente, obrigado. Gente, o Periscope, fica aí mais um segundo que eu vou dar uma palavrinha com vocês. Agora só um pouquinho. Em nome da Liga de Cardiologia, eu acho que de todos aqui que estão presentes, gostaria de agradecer essa bela aula. Uma didática que a gente pouco vê em professores de faculdade. E que é mais um incentivo para você continuar Esse é o principal. dessa forma. Tô brincando, gente. Valeu, gente. Mais tarde vamos tomar juntos lá em casa, viu, galera? Valeu, turma. Obrigadão mesmo. Deixa eu ver se ainda tem alguém. Gostaria de agradecer a presença de todo Ainda tem uma mundo, turma, falar que legal. futuramente as próximas sessões E aí, turma, beleza? Quem falou aqui, Brad, Hack, se vocês quiserem estar presentes, está publicado no Face. Acompanhe pelo Face, Instagram, qualquer divulgação aí, certo? Até a próxima. Quem quiser pode se servir ali, ó. A gente tem sequilho, pãozinho. E aí, galera, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí com o microfone? E aí, quem curtiu? Deixa eu ver agora esses coraçõezinhos subindo, as palmas. Eu não vou poder tirar as dúvidas agora, que está um pouquinho tarde. Ainda tenho que ir para casa. Mas alguém tá afim aí que amanhã role um Periscope aí pra gente tirar dúvida? Amanhã de tarde ou de manhã, não sei o que é melhor para vocês. O que é que vocês preferem aí? Que horário amanhã pra gente fazer um tira dúvida aí desse assunto? Me digam aí. Show, Alane, valeu. Eliana, valeu, turma. Ok, então pronto. Olha, de tarde tá combinado. Eu vou aqui falar com a turma, fazer uma atenção, o pessoal que me convidou. Valeu por ter acompanhado, tô doido para saber o feedback de vocês. E aí de tarde amanhã, faça um Periscope para tirar dúvidas. Mesmo horário não vai dar, vai ficar muito tarde esse horário, eu já tô dormindo agarradinho com meu filho e minha esposa. Mas de tarde, às 16 horas, a gente faz um Periscope, beleza? E aí eu tiro essas dúvidas. Obrigadão a todos aí que estão acompanhando. Realmente um prazer estar convosco. Faz realmente uma motivação muito boa para mim, viu? Um beijão, espero ter contribuído mais uma vez para a aprendizagem de vocês. Tchau, tchau, galera. Boa noite.